Eu passei hoje o dia no meu lar, orando ao Senhor, lendo a palavra e falando com o Senhor: Pai, que palavra que o Senhor venha colocar no meu coração para ministrar para a igreja hoje. E eu confesso que eu orei, busquei. E a palavra de Deus diz que aquele que bate, o Senhor responde na porta. E a palavra não veio. E eu falei para a pastora, não tem uma palavra hoje. Eu falei, amor, mas na hora que eu subir no altar, o Senhor vai me dar uma palavra. E nós vamos ministrar hoje no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler aqui 2:28. 1 Samuel 2:28. Vou ler também o versículo 29. Aleluia. Dá uma olhada a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de 1 Samuel 2:28 e 29. E a palavra de Deus nos diz assim: Eu o escolhi dentre de todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Repita comigo: sacerdote. Para ministrar no meu altar, para queimar o incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. E dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família do teu pai, porque desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei se fizessem na minha morada, porque honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel. Amados, aqui está falando uma palavra sobre dois filhos de Eli, Finéias e Ofinéias, né? Finéias. Mas antes de eu começar a ministrar já o contexto aqui dessa palavra, eu preciso voltar um pouquinho atrás, porque aconteceu antes que Ana, uma mulher que orava ao Senhor, porque a madre dela estava fechada, ela não podia ter filhos. E essa mulher orava ao Senhor. E eu vou dar continuação até a palavra aqui do Isaac. Amém? E a Bíblia diz que ali tinha Ana, tinha Penina e tinha Elcana, o esposo dessas mulheres. E Elcana, todo ano, ele levava ao altar do Senhor, uma vez por ano, um sacrifício. E ele ia lá e levava o sacrifício, levava as suas mulheres. E toda vez Ana subia, Penina subia, e Ana rogava ao Senhor para o milagre. E orava ao Senhor para que viesse ter um milagre na vida dela, de ter um filho. E Penina, uma mulher fértil que tinha muitos filhos, sempre tirava sarro de Ana. E as pessoas também naquela época, a mulher que não poderia ter filhos, ela era discriminada, ela era julgada, porque ela não conseguia dar uma descendência para o seu esposo, uma continuação no legado. E essa era a pedra no sapato de Ana. Mas, resumindo, uma certa vez, Ana, mais uma vez, junto com seu marido Elcana e Penina, foram mediante ao altar do sacerdote, que o nome dele era Eli, homem, profeta, ungido por Deus, que estava ali no sacerdócio, executando o seu sacerdócio no tabernáculo. E eles levaram a sua oferta ali. E ali Ana, a Bíblia diz que ela estava orando, estava clamando, e Eli, reparando a forma como ela
achou que ela estava bêbada. Falou: mulher, por que bebes bebidas fortes? E ela falou: não, Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou clamando ao Senhor, porque Ana estava clamando ao Senhor no mais profundo. Muitas das vezes nós estamos assim. Quando nós queremos uma providência do Senhor, o que me repara, que eu fico muito, que eu vejo essa mulher Ana, ela não desistiu. Ela não desistiu do seu propósito. Muitas das vezes a situação vem na nossa vida, as dificuldades, e nós desistimos. Mas ela não desistiu do propósito. E ali ela clamava ao Senhor. E ali Eli liberou uma palavra sobre ela. Logo então, para resumir, Ana teve um filho. E esse filho chamado Samuel. E Ana prometeu para o Senhor: olha, Deus, se o Senhor me conceder um filho, esse filho vai te servir. Eu vou colocar esse filho, e ele vai ali, Eli vai criar ele, e ele vai te servir na sua casa. Imagine só uma mulher abrindo mão da sua promessa do seu filho. E ele começou a servir ali, junto com Eli e com seus filhos, Ofinéias e Finéias, né? Ofinéias e Finéias. Mas decorrendo a palavra, Samuel estava crescendo forte. Samuel começou a crescer e ser ensinado por Eli, o profeta. Mas de contrapartida, os filhos dele, de Eli, eles faziam tudo errado, queridos. Ali, todo mundo que levava o sacrifício perante o altar do Senhor, naquela época, para os levitas comer, para o sacerdote comer, para o profeta comer, e ali era separada uma parte, e uma parte era designada para os levitas, uma parte designada para Eli, o profeta, o sacerdote, e uma parte era queimada mediante o altar do Senhor, que era designado para o Senhor. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles, mediante o altar do Senhor, eles comiam da parte que era para consagrar perante a Deus. Eles profanavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz mais que eles chegaram ao ponto de levar mulheres lá perante o altar do Senhor e começaram a deitar com mulheres, profanar, e a fama na cidade era muito grande. As pessoas começaram a falar dos filhos agora de Eli, do profeta. Olha os seus filhos. Como que um sacerdote pode ter de exemplo os filhos dessa forma? Que não dá exemplo. E que eu quero chegar, porque ele começou a passar a mão nos seus filhos. Ele escutava o povo falar que seus filhos estavam em pecado, estavam transgredindo a lei do Senhor, estava ali, mas ele não corrigia os seus filhos. A Bíblia diz que ele chegou até a falar com os seus filhos, mas não veio a disciplina com os seus filhos. E muitas das vezes nós estamos assim na presença do Senhor, negligenciando muitas coisas. Eu estava conversando com umas pessoas essa semana, e eu estava explicando. Às vezes nós entramos em guerra, entramos em propósitos. E o pastor, ele precisa discipular pessoas. O pastor, ele precisa, através da palavra do Senhor, te colocar no caminho que o Senhor quer que você trilhe. Os líderes precisam fazer isso. Os homens e as mulheres de Deus precisam ler a palavra e falar: olha, a palavra é lâmpada para os seus pés, querido. Não retroceda. Mas muitas das vezes as pessoas querem olhar para trás e querem olhar para o mundo, querem retroceder e fazer tudo aquilo que o mundo nos prega para fazer. E eu vejo uma mensagem aqui que Jesus estava fazendo o seu ministério. E ali ele deparou com um cego chamado Bartimeu. E esse cego Bartimeu,
Ele clamava e estava ali. A Bíblia diz que ele estava ali com a capa. A Bíblia diz que ele estava mendigando na beira do caminho. E a Bíblia diz que Jesus estava ali manifestando o seu ministério, estava andando. Quando ele passou com aquela multidão, o cego Bartimeu logo chamou a atenção e falou: olha, o que está acontecendo? Ele era cego, ele não podia ver. O que está acontecendo? Logo então as pessoas falaram: olha, é Jesus, o Nazareno, que passou aqui. Então o cego Bartimeu, imediatamente, ele começou a gritar, ele começou a clamar, falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas das vezes nós estamos no pecado, nós estamos com a vista tampada, porque nós não queremos enxergar. O Senhor o tempo todo ele está passando no nosso caminho. E a Bíblia diz que o Senhor passou com aquela multidão perante aquele cego. Passou por ali. Mas o cego Bartimeu teve a humildade de clamar pela cura, de clamar por Jesus, porque a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Não tem como ele falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se ele não conhecesse, se ele não ouviu falar de Jesus, dos seus milagres. E muitas das vezes nós estamos omissos na presença do Senhor. Muitas das vezes nós achamos que pecado, pecadinho, pecadão, e fazemos diferença deles. Não, querido, tudo é pecado. O Senhor nos chama para uma vida de entrega com Ele, uma vida de largar as coisas das velhas práticas. Ele fala: ei filho, não pegue mais, não peque mais, não roube mais. E muitas das vezes o que nós temos feito? A Bíblia diz que aquele cego clamou o nome de Jesus. Imediatamente Jesus escutou, querido, porque Jesus está às portas. Só basta eu e você clamarmos por Ele. Talvez para os filhos de Eli não tinha mais chance, porque os filhos de Eli estavam no pecado, estavam ali profanando as coisas do Senhor, e eles que eram a próxima descendência, porque o pai já era avançado de idade, eles que iam dar continuidade nas coisas do Senhor, eles eram escolhidos. Mas no meio da trajetória, se nós vacilarmos, querido, eu quero te dizer que você pode ter promessas. Querido, eu quero te dizer que o Senhor Ele nos chama desde o ventre da nossa mãe. Você pode conhecer a palavra, você pode conhecer as escrituras, pode conhecer os mandamentos, você pode estar dentro da casa do Senhor, mas se você for omisso, se você começar a olhar para as velhas práticas, querido, as promessas na sua vida, elas vão se findar e elas vão embora. Logo então o Senhor começou a preparar Samuel, aquele a qual foi gerado pelo milagre, pelo Senhor. E a Bíblia diz que ele crescia forte, e ali já se manifestava ali, as pessoas começaram a reconhecer Samuel como um profeta, porque ele já exercia. Logo então ele estava ali na casa dele, e o Senhor se revela para Samuel. O Senhor fala para Samuel: Samuel. E logo Samuel achou que Eli estava chamando, foi até Eli, foi até o profeta: Ei Senhor, fala que o teu servo está aqui. Ele falou: não, eu não te chamei. Ele volta a dormir, mais uma vez o Senhor fala com ele. Ele vai até o profeta, e o profeta: não, eu não te chamei. Mais uma vez ele volta a dormir, e ele vai até o profeta, o Senhor fala com ele, e ele vai até o profeta, e Eli decidiu que o Senhor queria falar com Samuel. Muitas das vezes o que eu quero te dizer com isso, o Senhor está falando conosco,
Mas assim como aquele cego, com a nossa visão tampada, nós não queremos enxergar. Nós queremos ficar mendigando à beira do caminho. Mas muito me surpreende que o cego ele se posicionou depois. Porque quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar. E nesta noite tem pessoas aqui que o Senhor trouxe a este lugar e está assim com esse cego. Eu quero te dizer que o Senhor quer te curar, querido. O Senhor quer te levar para uma nova trajetória. O Senhor quer te segurar pelas mãos, mas Ele fala: ei, clame a mim, respondei-te-ei, anunciai coisas grandes e firmes. Clame ao Senhor, Ele está às portas. A Bíblia diz que quando Ele passou, falaram para o Senhor Jesus, Ele escutou, logo Ele parou e pediu para que viesse trazer o cego até a presença dele. E o cego foi até a presença do Mestre. Logo então o Mestre falou para ele: o que quer que eu te faça? Por que o Senhor falou isso? Porque o Senhor deu livre-arbítrio para mim e para você. O Senhor viu que ele era cego. O Senhor viu que ele precisava de uma providência ali, precisava de uma cura. Mas o Senhor não entra aonde Ele não é convidado. O Senhor não faz milagre aonde Ele não é convidado. Aonde você precisa clamar, querido. Você precisa se posicionar na presença dEle. Logo então, ele falou: Jesus, eu quero que o Senhor me cure. E o Senhor falou: a tua fé te salvou. Seja curado. Nós passamos por um tempo muito grande de guerra aqui na igreja, que foi o Fahrenheit. Nós passamos semanas orando, né, evangelista Felipe? Se consagrando, se preparando para esse evento, para que o Senhor viesse trazer pelo menos uma vida. Eu orava ao Senhor e falava: Senhor, se o Senhor trazer uma família, uma vida, através desse evento, para a sua presença, amém, Pai, glória a Deus. Conversando aqui na igreja com o pastor Adelino, ele estava orando também no mesmo propósito. Pastor, se o Senhor trazer uma vida sequer para a presença, estar em cuidado já está ótimo. Todos nós se empenhamos, se esforçamos e fomos para o evento. O evento foi uma bênção com muitas provações. Muitas provações. Eu confesso que eu vi pessoas ali, o meu coração muito me alegrou, porque tinha pessoas clamando ao nome do Senhor. Quando olhavam para o relógio, em uma hora, o celular tocava, vibrava, porque era uma pessoa que estava no relógio de oração orando para um propósito. E eu falei: Senhor, isso é como um avivamento ali da Rua Azusa, né? Porque o povo começou a clamar, o povo começou a buscar, o povo começou a clamar. E ali, quando ia ali naquela Rua Azusa, ali pessoas que estavam enfermas, as pessoas eram curadas, pessoas que eram paralíticos saíam andando, e grande era a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre aquele lugar. E eu falei: esse povo está assim, com esta fé, orando para este evento, orando por vidas, orando por almas. E o evento aconteceu e foi uma luta no início por causa do som, mas o evento aconteceu e foi uma bênção. E eu quero te dizer que logo depois da guerra, primeiro nós buscamos, primeiro nós oramos, primeiro nós consagramos, e nós vamos para a luta. E nós fizemos o evento foi uma bênção. Mas depois da guerra, pega essa chave, querido, aí que você precisa orar mais. Aí que você precisa se ajoelhar nos pés do Senhor e falar como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Porque o crente vacila. Quando você acha que você venceu a batalha por causa do evento, no dia do evento, quando você acha que você venceu as lutas, querido, eu quero te dizer, é quando depois disso, Satanás ele vem com força, porque você está vacilando. Você fala, já vencemos a guerra, agora eu não vou orar mais. Agora eu não preciso mais daquele relógio de oração, eu vou relaxar, porque nós já fomos lá, nós já ganhamos a batalha. Querido, aí que você se engana. E eu comecei a ver pessoas na igreja passar por grandes tribulações, grandes lutas. Pessoas falam, ei pastor, meu Deus, aconteceu isso comigo. Ei pastor, aconteceu aquilo comigo. Ei pastor, aconteceu aquilo comigo. Mas por que, querido? Porque nós precisamos clamar ao Senhor. Porque senão nós ficamos como aquele cego. A Bíblia diz que aquele cego não era cego de nascença. Porque a Bíblia diz que ele falou para o Senhor, eu quero voltar a enxergar. Se ele quer voltar a enxergar, ele não era cego de nascença, ele enxergava. Mas devido a algumas coisas nas nossas vidas, devido à nossa iniquidade, devido ao nosso pecado, devido a algumas coisas ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, nós vamos retrocedendo. Assim como os filhos de Eli retrocederam. E teve um fim trágico. Os filhos de Eli e Eli. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está levantando Samuel aqui. Seja como Samuel, temente a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele crescia em graça, ele crescia em conhecimento, ele crescia em estatura, ele crescia na profundidade, ele crescia na largura. Seja como Samuel, queridos, porque eu e você somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. O Senhor acredita em mim, o Senhor acredita em você, querido. O Senhor acredita no seu ministério. A Bíblia diz que Samuel reinou. Samuel foi um profeta, queridos, que fez muitas coisas para o Senhor. Foi muito honrado. E quantos de nós temos deixado as coisas deste mundo fazer nós retroceder? Para que eu e você viesse adquirir uma cura no altar do Senhor, nós precisamos clamar, nós precisamos se humilhar. Por mais situação adversa que nós estamos neste momento, querido, talvez você fale para o Senhor, Senhor, para mim não dá mais. Para mim, eu estou como aquele homem à beira do caminho ali, talvez até nem te engano. Não dá mais, não tem mais esperança para mim. Mas querido, só basta você abrir a sua boca e clamar ao Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele quer segurar nas tuas mãos, querido, e te levar em lugares mais altos na presença dEle. Ainda não acabou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Apague as luzes. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite, queridos. Porque o Senhor me fala aqui que tem muitos Samuels aqui neste lugar. Não importa a situação que você está, não seja como o filho de Eli, os filhos de Eli, que teve a oportunidade de estar na presença. Eles foram treinados, eles foram criados na presença do Senhor. E a Bíblia diz que eles tinham tudo. O Senhor dava tudo o que eles necessitavam. Mas mesmo assim, eles resolveram olhar para trás e retroceder, queridos. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus,
Pai, eu quero orar pela tua igreja, Senhor. Pai, agora eu entendo, Senhor soberano, ó Pai, o dia que eu passei hoje, Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor, por cada um deles, ó Pai. Pai, porque aqui, Senhor, se encontra pessoas, Senhor, em 3 situações. Pessoas, Senhor, que estão ali, Pai, à beira do caminho, clamando a Ti, em busca de um milagre, Senhor. Pai, pessoas, Senhor, que estão, Pai, assim como os filhos de Eli, Senhor, retrocederam. Pai, mas também tem pessoas que se humilhar, Senhor, se nesta noite falar para Ti, eis-me aqui, ó Pai. Pai, eis-me aqui, Senhor. Pai, porque eu sei que eu sou escolhido, Senhor. Eu sei que o Senhor tem propósito. Eu sei, Pai, que o Senhor tem grandes coisas na minha vida e na minha família, Pai. Eu quero começar a andar na Tua presença. Eu quero aprender mais de Ti. Eu quero orar, Senhor. Eu quero jejuar. Eu quero me humilhar. Eu quero lhe obedecer, Senhor. Eu quero viver uma vida contigo. Eu preciso, Pai, ter relacionamento contigo. Tem pessoas aqui que desejam, Pai, e não quer mais olhar para trás. E eu ministro sobre essa igreja, Pai, assim como o Senhor fez, Senhor, com Ana, Senhor, que deu ali, Pai, o filho da promessa. Pai, Samuel teve toda uma trajetória, Senhor, na Tua presença, Senhor, e grandes coisas ele fez, porque ele foi obediente, porque ele foi fiel a Ti, porque, Senhor, ele resolveu Te obedecer. Pai, ele teve a oportunidade de se misturar com as coisas, Senhor, pecaminosas desse mundo, mas ele escolheu a Ti. E nessa noite, ó Pai, eu oro, Senhor, porque tem pessoas, Senhor, que querem escolher a Ti, Senhor. Querido, não olhe mais para trás. Não olhe mais para trás, querido. O Senhor tem uma nova história para você.